Olá, amigos! Meu nome é Rafaela Fernandes e nós estamos hoje conversando junto à Sociedade Espírita Cristã Maria Madalena. Inicialmente, vamos orar e agradecer a Cristo por essa oportunidade, por esse novo dia, por essa nova noite, pela oportunidade da vida, pela consolação que a doutrina espírita nos dá. E que Jesus sempre esteja trilhando e abençoando os nossos caminhos. O tema de hoje está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Trata-se do tema o mal e o remédio. E é interessante que essa mensagem, ela é escrita por Santo Agostinho em Paris em 1863. E ela inicialmente já nos diz: será a Terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? Já não ressoa mais aos vossos ouvidos a voz do profeta? Não proclamou ele que haveria choro e ranger de dentes para quem nascesse nesse vale de lágrimas? A primeira impressão que nos dá, que os espíritos já imediatamente nos orientam, é que a nossa terra, ela não é uma colônia de férias, ela não é um mundo feliz, ela não é um mundo cheio de delícias, cheio de alegrias, ela não é um mundo perfeito. Nós estamos ainda num mundo de provas e expiações. Embora hoje nós saibamos que já se trata de um mundo de provas e expiações velhos, porque nós estamos na fase da transição para a entrada do tão aclamado mundo de regeneração, mesmo assim, nós ainda somos um mundo de provas e expiações. Então, todos nós estamos sujeitos às leis dessa espécie de mundo, que são os sofrimentos, as dores, os males, as doenças, as catástrofes, as dificuldades, as misérias, enfim, todas as dores humanas que ainda nos acometem. Para ilustrar essa passagem, é um livro que eu gosto muito de citar, trata-se do livro Renúncia, eu gosto muito de Emmanuel, Chico Xavier. E no livro Renúncia, conta-nos a história, ali no primeiro capítulo já, do espírito de Alcione, que residia num orbe muito mais feliz que a nossa Terra, circunscrito no sistema de Sírius, da estrela Sírius. E Alcione era um espírito mais evoluído, já bastante envolvido com a música, com a harmonia musical, para trazer aqui na Terra esses ensinamentos, essas inspirações aos nossos maestros, aos nossos compositores da parte da música. E muitos espíritos desse planeta estavam, na época, da escrita deste livro, envolvidos nessas missões de ajudar os nossos irmãos terrestres. Só que acontece que Alcione, já como um espírito bastante evoluído, elevado, ela, embora morando em Sírius, um planeta no orbe, um orbe do sistema de Sírius, já muito mais feliz que o nosso, ela sofria com as saudades das pessoas que ela amava, que ela havia convivido, que havia sido seus pais, seus parentes, seus corações queridos, que ainda estavam aqui na Terra, nesse mundo de provas e expiações, sofrendo, porque haviam semeado os espinhos, então eles precisavam ainda colher os espinhos, estavam em sofrimentos e não podiam ser elevados de mundo, não podiam ser transferidos para esse mundo mais elevado que tratava-se desse planeta aí do orbe de Sírius. Então, o que Alcione faz? Alcione, vendo que Pólux, que era um espírito muito ligado a ela e seus familiares, iria reencarnar e outros corações afetos, ela pede ao seu mentor que ele aceite a sua renúncia no momento a todo aquele mundo de delícias, de felicidades, de paraíso, e pudesse então encarnar junto com esses corações queridos na Terra para auxiliar no seu resgate.
no resgate dessas almas queridas, no socorro dessas almas queridas, para que eles tão logo pudessem evoluir e ir com ela para esse mundo mais feliz. E ela entra lá, tem toda a descrição muito bonita no livro, que era como se fosse um palácio de cristal, né, todo transparente, todo iluminado, com várias entidades em trabalho, em oração. E ela pede ao seu mentor que ele aceite esse pedido de ela estar reencarnando na Terra, evidente como uma missionária. E o que esse espírito fala para ela? A Dulce faz uma exortação, que ela esteja recordando que as leis planetárias não afetam somente os espíritos em aprendizado ou reparação que estão na Terra, mas também os missionários da mais elevada estirpe, salientando que se ela fosse, ela estaria sujeita a todas as dificuldades, a todas as dores, a todos os problemas de nós que estamos encarnados na Terra, por mais que ela se tratasse de um espírito de alta envergadura moral. E ele continua: sem dúvida, Alcione, a lei terrestre te encherá de desejos e te induzirá a considerar várias proporcionalidades. Além disso, teus afetos de outra época, como por exemplo, os teus pais amorosos, receberão a palma das lutas ásperas e agudas provações. A senda de quase todos os teus caminhos, de teus amigos, estão semeadas de espinhos, que eles próprios plantaram no seu desapego à misericórdia de Deus Todo-Poderoso. Sente-se bastante forte para assumir esse grave compromisso? E ao fim ele fala para ela: a tua existência vai estar repleta de sofrimento, porque as pessoas que você ama estarão envoltas de muitos sofrimentos. Já cansei de ver irmãos nossos que foram à Terra tentando resgatar corações queridos, mas voltaram repletos de inúmeros problemas e maiores complicações, o que impede o prosseguimento. Tudo isso foi falado para ela e mesmo assim ela resolve reencarnar, auxiliando aqueles corações que lá estavam, que daí na sequência a história é muito bonita. Convido a todos à leitura, é um dos melhores livros, eu considero assim na doutrina espírita. Essa coletânea de Emmanuel, os romances de Emmanuel, trazem grandes ensinamentos. Mas por que eu fiz a alusão a esse início da renúncia? Para mostrar que nós estamos no mundo de provas e expiações. Então é difícil nós imaginarmos que aqui na Terra nós vamos ter uma vida sem problemas, que nós vamos ter uma vida sem dificuldades, que nós teremos uma existência sem dores, sem doenças, porque as pessoas também, por mais que nós, que não é o nosso caso de uma Alcione, mas por que eu trouxe o exemplo da Alcione? Porque a Alcione é um espírito altamente evoluído. E mesmo ela sendo um espírito altamente evoluído, se nós lermos o livro, a vida dela foi repleta de sofrimentos, repleta de dores, repleta de dificuldades. As pessoas que não crerem, as pessoas que não são cristãs, as pessoas que não têm essa ideia da imortalidade da alma, vão pensar assim: nossa, como Deus é injusto, um espírito tão elevado, de repente passar uma vida repleta de sofrimentos e renúncias. Mas o que acontece? É por causa da natureza do nosso mundo também. A própria mensagem, ela já começa nos colocando no nosso devido lugar, que é o mundo de provas e expiações que nós estamos. Então, além de toda a nossa carga de dificuldades, de problemas, de resgates que nós temos dos nossos erros passados, nós não podemos esquecer que as pessoas que nós amamos também têm a sua carga de resgate. E nós acabamos vivendo situações de sofrimento, situações de doença, situações de desespero, situações de percalço, porque nós estamos envolvidos em corações, em outros corações, que são os nossos pais, os nossos familiares, os nossos cônjuges, os nossos filhos, os nossos amigos, e que nós acabamos sofrendo com o sofrimento deles também.
E em que pese alguns espíritos virem como missionários, por exemplo, vamos enumerar alguns: Madre Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi, Chico Xavier, Allan Kardec, Divaldo Pereira Franco, nós não vemos uma existência cheia de felicidades e alegrias. Nós vemos uma existência cheia de trabalhos e cheia de sofrimentos. Por quê? Porque também é da natureza do nosso mundo de provas e expiações. Portanto, não tem como viver aqui na Terra um paraíso, o Vale do Éden, não tem. Por enquanto, porque nós estamos no mundo de provas e expiações. Então eu gosto muito desse capítulo 5, que fala de todos esses nossos sofrimentos, porque ele começou ali exatamente nos colocando no nosso lugar. Que Jesus já havia também nos exortado que haveria muito choro e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dores. Olha como é que ele pontua a nossa terra, nesse vale de dores. E por que aqui é um vale de dores por enquanto? Primeiro, porque os nossos espíritos ainda são muito apegados ao materialismo. Nós temos pouco crescimento moral, nós temos muito que aprender, nós ainda somos apegados a vários vícios, ao orgulho, ao egoísmo, à inveja, a maldade é o cotidiano, é o modus operandi ainda de muitas pessoas, a maldade, o crime, a crueldade, e tudo isso faz com que nós estejamos ainda precisando da escola do sofrimento. Porque o sofrimento, ele é uma escola. O sofrimento, ele faz parte da vida. Não adianta ninguém vir aqui para a Terra e pensar assim: nossa, eu tenho uma doença muito grave, ou eu tenho um filho com problema difícil, ou meu sócio acabou, né, tomando tudo que eu tinha, me trouxe um grande desfalque financeiro, porque tanto sofrimento, porque tanta traição que eu passei do meu cônjuge, enfim. Todos esses sofrimentos que nós passamos, esse conjunto de dores, fazem parte da vida e fazem parte da nossa escola de crescimento. Algumas coisas nos vêm porque nós precisamos passar, porque são os nossos resgates passados, são as nossas expiações, coisas que lá em outras existências nós praticamos e hoje nós estamos experimentando, que é a história da empatia. Nunca se falou tanto em empatia e agora essa palavra nos coloca no lugar do outro. E é isso que é a pedagogia divina. É numa outra existência, numa outra oportunidade, nos colocar no lugar do outro que nós prejudicamos lá atrás. Outras situações que nós acabamos transgredindo a lei divina. E a lei divina, ela não tem como fugir. Não tem como se furtar da lei divina. Não é como a justiça na terra, que é toda falha. A lei divina, ela é imutável e ela é justa, porque Deus, nosso Pai, é justo e bom. Então, por mais que nós imaginemos que nós estamos enganando aquela pessoa, que nós estamos fazendo mal, que o mundo não está conhecendo quem na verdade nós somos e os crimes que nós estamos cometendo, não tem como nós enganarmos a nossa consciência e não temos como nós fugirmos da lei de Deus. E essa lei automaticamente vai nos ser aplicada. Então, numa outra existência, nós vamos estar vivendo aquilo que nós prejudicamos o nosso próximo, nós estaremos experimentando também. Como além dessas expiações, nós temos ainda as provas. As provas são situações, dores que nos vêm, dificuldades, mas que não foram criadas pela nossa necessidade de resgate, mas sim pela nossa necessidade de crescimento, de aprendizagem, de experiência. Porque aquilo que nós vivemos, aquela dor, aquele sofrimento, nos deixa mais fortes. E nós temos o grande erro de pensar que a partir do momento que nós estamos sofrendo é o mal, né? Tem pessoas que inventam nome para o mal, de entidades malignas e tal. Mas aquilo nos acontece, primeiro, ou é uma prova, ou é uma expiação, ou faz parte deste mundo de dor e sofrimento.
Então, por mais que venham os missionários aqui na nossa terra, enquanto nós estivermos nessa classe de mundos de provas e expiações, nós estaremos experimentando o sofrimento. Ah, mas Chico Xavier, Jesus, né? Não tem melhor exemplo do que Jesus Cristo, que é o nosso diretor planetário, o governador do nosso planeta, que não devia nada, bem pelo contrário, que é um espírito crístico, altamente perfeito, e que veio nos ensinar a lei de Deus, a lei universal do amor. Quanto sofrimento que ele não passou, mas por quê? Porque ele veio conviver com homens que ainda estão num grau moral bastante inferior, que ainda estão apegados no ódio, no crime, na maldade, e fizeram Jesus passar por tudo aquilo que ele passou, e também pelos imperativos do mundo de provas e expiações que nós estamos. Claro que ninguém gosta de sofrer. Tem alguém que gosta de sofrer? Ninguém gosta de sofrer. Ninguém gosta de ficar doente, ninguém gosta de perder um bem, ninguém gosta de perder um ente querido devido a um desencarne, ninguém gosta de sofrer um acidente, ninguém gosta de repente de estar numa situação de miséria, de sofrimento. Mas o sofrimento não é questão que o espiritismo seja sádico, é questão que nós precisamos entender que, por mais difícil que seja o sofrimento, ele é um veículo de pedagogia divina e que ele é usado para o nosso bem. Até no mal, Deus encontra formas de atuar, dada a sua inteligência, a sua sabedoria, a sua justiça. Só que o grande problema é que nós ficamos muito apegados a essa vida atual, ao sofrimento dessa vida. Olá, Elizabeth, olá, Larissa, boa noite para vocês, Bruno também, boa noite. Então nós nos apegamos muito às ideias de felicidade efêmera e acabamos imaginando, ah, meu Deus, esse sofrimento não passa, por que eu não sou feliz como aquela pessoa XY? A questão é nós sabermos sofrer, é nós termos paciência. Olá, Rogério, boa noite. Nós termos paciência com os acontecimentos da nossa vida. Porque se nós nos revoltamos, as coisas ficam mais complicadas. Nós precisamos da pessoa amada. Quando nós estamos trabalhando no ambiente que nós gostaríamos, quando nós gozamos de boa saúde, é fácil ter fé. O difícil é ter fé o momento que vem a doença, o momento é que vem a perda temporária da pessoa que nós amamos para o mundo espiritual. O momento em que nós estamos passando um grande desgaste emocional, uma depressão, uma dificuldade, uma perda financeira. Esse é o momento que nós provamos verdadeiramente a nossa fé. Assim continua dizendo, né, essa passagem, que nós deveríamos estar agradecendo, como faziam os primeiros cristãos, ao Senhor por bem provar o vosso servo. Se nós lembrarmos os primeiros cristãos, nós vamos ver em N livros, nós estamos no Espiritismo recheados de exemplos assim, que os primeiros cristãos, como é que eles desencarnavam? Todos eles desencarnavam por meio do sacrifício. Só que eles não desencarnavam nas arenas, sendo perseguidos por leões, por flechas incandescentes ou em fogueiras, gritando, chorando, não. Como é que eles desencarnavam? Eles desencarnavam cantando hinos ao Senhor, glorificando a Deus pela oportunidade do sofrimento. E aquelas pessoas que assistiam, porque na época dos romanos nós sabemos, até o 3º, 4º século da era cristã, as pessoas se reuniam, por exemplo, no Coliseu, para assistir aquele evento terrível, trágico, que era como se fosse um circo, tanto é que o nome era circo, né? Então o circo de hoje tem um significado muito diferente do da outra época, de muitos anos atrás, séculos atrás, em que era feito o sacrifício dos cristãos. E as pessoas assistiam aquilo como se fosse um evento, como se estivesse no cinema, como se nós estivéssemos assistindo aí uma partida de futebol. Só que aqueles cristãos, em vez de gritarem, eles cantavam ao Senhor. E quanto mais dor eles tinham, mais eles cantavam, enaltecendo, glorificando a Cristo e a Deus.
E aquelas pessoas que assistiam se assustavam. Mas da onde que vem aquela fé, aquela força, aquela segurança daquelas pessoas que no momento do auge da dor, do desespero e do sofrimento, conseguiam desencarnar cantando e acabavam também se convertendo ao cristianismo? Se nós lermos o livro, depois que nós temos toda aquela série do Emmanuel há 2000 anos, e na sequência vem 50 anos depois, que ele vem como um escravo, nós temos uma passagem de um escravo, se eu não me engano o nome dele era Rufo, que por ele ser cristão, a família toda dele é sacrificada, os filhos deles são colocados embaixo dos pés de cavalos e animais selvagens para que sejam pisoteados, e ele depois é arrastado por um cavalo. E o que ele faz? O momento todo ele ora e agradece. Obrigado, Senhor, por experimentar esse servo. Por quê? Porque o conceito que o cristianismo primitivo nos trazia, e que é novamente trazido no espiritismo, é que o sofrimento, ele nos traz entendimento, ele nos traz fé, ele nos traz a certeza de que essa vida é passageira e que as nossas verdadeiras glórias, os nossos prêmios, as nossas felicidades não estão aqui, não estão nessa vida, estão numa vida futura, quando nós conseguimos superar todos esses nossos vícios, esses nossos defeitos, essas nossas dificuldades, e nós então encontramos um estágio mais elevado do nosso espírito, que nós possamos pairar em esferas mais elevadas, e então nós encontramos a verdadeira felicidade. Não a felicidade passageira, esses momentos muito efêmeros e transitórios que nós passamos na Terra, mas uma felicidade permanente. Então o sofrimento, meus amigos, boa noite Edson, Arândia, beijo, saudades. O sofrimento, ele faz parte da nossa vida. E nós precisamos ter entendimento que enquanto ele faz parte da vida, não há mal também que dure para sempre. Tudo é uma passagem. Assim como as coisas felizes que nós vivemos são uma passagem, como as dificuldades, as doenças, são todos uma passagem. E que nós devemos ter certeza de que no sofrimento que nós estamos passando está a ação da justiça divina. Não é um castigo, é uma pedagogia de aprendizado. É uma forma de ensinamento. Porque Deus não quer que nós estejamos nos abstendo do mal por nós desconhecermos o mal, mas que nós estejamos nos abstendo do mal porque nós já experimentamos os seus resultados terríveis e dolorosos e que nós estamos escolhendo um caminho melhor. Quando a gente desencarna, também tem toda essa questão que nós lá na espiritualidade, além de tudo isso que nós falamos, nós chegamos aos nossos mentores, vemos todas as nossas vidas e falamos assim, olha, eu quero acelerar mais rápido, eu quero crescer mais rápido, então eu quero como prova nessa vida que eu tenha uma necessidade especial, que eu venha, por exemplo, um deficiente visual. Então eu peço essa prova e venho como um deficiente espiritual, um deficiente visual. Só que aquela prova é bastante árdua, bastante pesada, mas lá na espiritualidade eu vejo como um bem. Eu vejo que aquele mal que eu vou passar nesta vida é verdadeiramente o meu remédio. Porque vai me tirar de todos aqueles vícios que eu estava na vida passada, de toda aquela situação de egoísmo, de orgulho, de vaidade. Então eu faço essa escolha. Só que eu chego aqui na Terra, ao invés de eu superar toda essa situação, o que eu faço? Eu me revolto, eu fico reclamando, eu não me alimento direito e acabo me suicidando. O que aconteceu? Eu perdi toda aquela prova, todo aquele sofrimento que eu solicitei, que na verdade era o meu remédio. Então vejamos como é interessante a lei de Deus, que às vezes aquilo que para nós hoje é um mal, aquilo que para nós hoje é muito terrível, que nós nem conseguimos imaginar assim, nossa, como que isso pode ser algo que Deus me mandou. Às vezes exatamente esse mal que você está passando na sua vida, na sua casa, na sua família, é exatamente o remédio.
É o remédio para o teu espírito não cair na mesma falta grave que ele caiu numa vida passada. É uma doença incurável, é uma deficiência, é uma perda terrível financeira que você não consegue nunca mais se equilibrar e vive numa situação difícil. É uma dificuldade em arranjar um emprego que você não acha de jeito nenhum. É o cônjuge que você perde, que te trai, que de repente tem um vício que você não consegue socorrer. É um filho difícil que você tenta de todas as formas ajudar e não consegue. É que de repente vai para um caminho de um vício. São coisas que vêm na tua vida, que vêm justamente para nos podar daquele mal passado. E a gente quer se livrar daquilo. Ah, meu Deus, por que eu vim com essa doença? Por que eu vim com esse problema? Por que eu vim com essa dificuldade? Às vezes fomos nós mesmos que pedimos. E exatamente esse mal que você está vivendo é o teu remédio. Ah, não, mas como que o mal pode vir de Deus? O mal não vem de Deus. O mal não vem de Deus. O mal vem das nossas atitudes erradas, e a lei de ação e reação nos coloca no lugar, novamente, do outro. Reconfigura o nosso GPS, reconfigura a nossa rota. E nós sofremos porque a nossa consciência nos cobra aquele mesmo mal que nós inferimos a uma outra pessoa. Então, portanto, temos que refletir isso. Se de repente aquele mal que nos parece incurável, que nos parece sem solução, não é exatamente o remédio que veio para ajustar o nosso espírito no caminho do bem. Porque o que Deus quer é a nossa evolução, é a nossa elevação moral. É para que nós estejamos cada vez mais próximos dele. E tenha certeza de uma coisa, que quando nós estamos sofrendo, nós estamos mais próximos de Deus. Faça essa reflexão, pessoal. Quando você está passando por um sofrimento, o que a gente começa a fazer? A gente começa a orar, a gente pensa mais em Deus, a gente pede para Deus, quando a gente está feliz, a gente nem liga. A gente pede que os outros orem pela gente. A gente se aproxima de Deus quando nós sofremos. Por que era justamente os corações dos humildes, dos humilhados, que Jesus conseguia atingir com a sua mensagem? Porque eram os corações que estavam sofrendo. E quando nós estamos sofrendo, nós estamos com o coração aberto para Deus. Então, eles nos ensinam uma coisa que para nós aqui, se a gente for olhar sobre as doutrinas do hedonismo e as nossas culturas aqui da Terra, nós vamos falar assim, não, os espíritas são tudo uns malucos, é tudo loucura isso daqui, o evangelho. Como é que pode dizer uma coisa dessas que nós devemos bem dizer o sofrimento? Sim, a mensagem diz. E não é só essa mensagem ela é baseada nos ensinamentos bíblicos, em passagens bíblicas, que já falava que aquelas pessoas que são marcadas com o sofrimento estão sendo marcadas por Deus. Por quê? Porque estão sendo escolhidos por Deus. Porque quando nós estamos sofrendo, nós encontramos Deus mais fácil. Nós vemos muito menos casos de espíritos que alcançaram essa envergadura moral e que ouviram Jesus, que não estavam sofrendo, né? Se nós pegarmos lá, são pequenos exemplos de poucos espíritos que saíram da condição que tinham de poder, de riqueza, para ouvir Jesus. A maioria eram o quê? Eram os humildes, os desgraçados, os sofredores. Enfim, então Deus arranja uma forma de trabalhar até no mal, porque Ele nos transforma mais fortes, Ele sempre está a serviço do bem. Até o mal está a serviço do bem. Às vezes um espírito que está ali nos obsediando, nos perturbando, prejudicando a nossa família, está ali a serviço do bem. Os mentores que permitiram, porque fazem com que aquela família desperte o seu aprendizado, desperte a sua aproximação, a oração a Deus e a Jesus, una novamente aquela família. Então, em todas as formas, nós vemos Deus atuando. Nós nunca estamos sozinhos. E qual que é o remédio para o nosso sofrimento? Porque claro que ninguém gosta de sofrer, a gente se desespera. A mensagem assim nos ensina. A fé é o remédio para o nosso sofrer.
pois ela sempre vai nos apontar para o horizonte do infinito. Porque qual que é o problema? O problema é que nós estamos sempre pensando nessa vida de agora. Ah, esse sofrimento não vai apagar. Ah, eu nunca vou ser rica, que é o nosso maior pensamento. Eu nunca vou ser bonita. Eu nunca vou ter o emprego que eu quero. Eu nunca vou ter o marido, a esposa que eu sonhei. Eu não vou ter os filhos que eu sonhei. A gente fica sempre preso a essa existência. O que eles nos ensinam, os espíritos? Que nós temos que ampliar o nosso olhar ao horizonte infinito. Porque o que é o sofrimento de uma vida para todo o infinito, toda a eternidade que nós temos? Porque o nosso espírito é eterno, o nosso espírito é imortal, nós somos imortais. O que é mortal é o nosso corpo é uma veste, é uma roupa, que de existência em existência nós vamos trocando. Uma hora que eu sou Rafaela, estou num corpo feminino, daqui a pouco eu venho numa outra vida, como José, num corpo masculino, e assim eu vou trocando de roupagem enquanto for necessário, até eu atender esse aprendizado necessário para o meu espírito e evolução. Nós temos que sempre estar apegados a isso, a essa visão da eternidade, não só dessa vida. Então esse sofrimento é dolorido, eu perdi alguém que amava, perdi minha esposa, perdi, tinha toda uma vida para viver, era uma pessoa jovem, desencarnou com o Covid, não me conformo. Tudo isso nós temos que perceber que é um sofrimento desta vida e que nós temos uma eternidade inteira, nós temos muitos séculos, muitos milênios à frente, até quando Deus permitir. Ele nos prometeu a mortalidade, então nós não precisamos ficar nos preocupando com as coisas somente do aqui e do agora, né? Claro que nós não vamos deixar de cuidar da nossa saúde, da nossa vida, das pessoas que nós amamos, porque esse é o objetivo de estarmos aqui, o nosso melhoramento, mas sempre ampliarmos a nossa visão. Como quando nós subimos num monte, quando nós olhamos lá de cima do prédio, que nós vemos como é fácil os caminhos, às vezes nós temos dificuldade, não encontramos uma rota, vamos lá em cima da montanha, lá em cima do prédio, tudo fica muito mais claro, porque nós temos muitas vidas que nós já vivemos e viveremos muitas outras ainda. Então o sofrimento sempre nos aproxima de Deus. Então, meus irmãos, eu já passei muito do horário, né? Como ficou conversado ali com vocês, nós temos as nossas provas, nós temos as nossas expiações, as pessoas que nós amamos também vêm com todo o seu arcabouço de provas e expiações, e claro que se as pessoas que nós amamos sofrem, nós sofremos também, além da particularidade desse mundo, que ainda é um mundo de provas e expiações, e que tem por sua natureza as dificuldades dos sofrimentos, nós vamos sofrer, não tem como escapar disso. Não tem como a gente dizer assim, eu não quero sofrer, não quero saber de problema, não quero saber disso, não quero saber daquilo, não vou ajudar porque eu não quero sofrer. É inevitável. O sofrimento faz parte desse nosso estágio terreno. Quando a gente entrar no mundo da regeneração, vai ter sofrimento? Vai. Vai ser menor, mas ainda nós vamos ter algum sofrimento ou outro para passar. Por quê? Porque vai da natureza do nosso espírito. Nós ainda estamos nessa fase que nós precisamos aprender com a dor. Como que a gente ensina uma criança lá na primeira série quando ela está aprendendo a ler? Ela erra, a professora deixa que fique errado? Não, a professora vai lá, apaga e faz a criança escrever a palavra de novo. E é assim que Deus nos ensina. É a forma como o nosso espírito ainda aprende. Talvez quando nós estivermos já mais evoluídos, nós fomos uns espíritos benfeitores, nós pelo menos estivermos lá na segunda classificação lá da escala 100, que Allan Kardec fala, talvez nós aprendamos um pouco mais com amor do que com a dor, mas ainda o que nos aproxima de Deus, o que nos ensina é o sofrimento. E vamos olhar melhor esse sofrimento com mais calma, com mais paciência, tendo paciência conosco, paciência com as pessoas que nós amamos, paciência com a vida, porque pode ser, meus amigos, e muitas vezes coisas que nós mesmos pedimos para os mentores e imploramos para acontecer na nossa vida, justamente para nós almejarmos aquele tão desejado evolução e crescimento.
Então tenhamos paciência, tenhamos a certeza de que Deus está sempre na condução da nossa vida, na condução do nosso caminho, que nós temos a nossa família espiritual. Além da nossa família espiritual, nós temos um grupo de mentores, de espíritos amigos que estão sempre velando, nos protegendo, e que Jesus está orientando o nosso planeta Terra. Nós nunca estamos sozinhos, não estamos órfãos, eles sempre estão nos apoiando. Então, no momento do sofrimento, o que nós temos que fazer é ter fé. Claro, é difícil agradecer a Deus pelo sofrimento. Até hoje eu não vi ninguém agradecendo a Deus pelo sofrimento que está passando. Às vezes, quando aquilo passou, a gente até agradece. Nossa, meu Deus, obrigado, porque aquilo que eu passei me ensinou determinada coisa. Mas no momento do sofrimento, a gente não faz isso. Mas vamos tentar treinar o nosso coração como os primeiros cristãos, porque isso vai fazer com que nós entendamos o nosso processo evolutivo, e aí tudo fica mais fácil. Por isso que Jesus falava que o meu jugo é leve e suave, porque não tem sofrimento com Jesus, tudo tem um entendimento, tudo é nosso crescimento, e o amor sempre continua, o amor sempre permanece. O mal é passageiro, o mal acaba. Nesse momento nós estamos já no mundo de provas e expiações velho, nós já estamos na transição, daqui a algumas décadas nós já vamos encontrar o mundo de regeneração. Então o mal, ele tem prazo determinado na nossa vida, na nossa existência e nesse mundo também. Não nos desesperemos, porque nenhum mal dura para sempre. E o mal que hoje nós vemos, que é tão doloroso, certamente, meus amigos, é um remédio que nos vem para orientar novamente a nossa rota de crescimento. Então, bendizemos a Deus, agradeço a Deus e a Jesus por esse momento, por todos que me ouviram, por todos que estiveram conosco, e desejo aí uma ótima noite de muita luz, que durante o sono nós recebamos a visita de bons amigos espirituais que estejam nos apoiando, nos fortalecendo, nos explicando dos nossos sofrimentos e nos dando a segurança que nós necessitamos para passar por todas essas provas. Um beijo, um abraço muito carinhoso a todos. Estejamos sempre com Deus no coração. Que assim seja.